No ano de 1227, quando a morte de Gengis Khan ecoou através das estepes da Mongólia como o rugido de um dragão moribundo, a Europa permanecia completamente alheia à tempestade que estava se formando a milhares de quilômetros de distância. Os reinos cristãos, protegidos por suas muralhas de pedra e confiantes em sua cavalaria pesada, continuavam suas disputas internas, sem imaginar que o maior império da história havia acabado de perder seu fundador, mas não sua sede insaciável de conquista. O grande Khan havia morrido, mas seu legado estava apenas começando a se desdobrar de formas que fariam o mundo tremer. Nas cortes de Paris, Londres e do Sacro Império Romano Germânico, os nobres discutiam questões de sucessão, disputas territoriais menores e as eternas tensões com a Igreja. Seus horizontes militares eram limitados pelos conceitos tradicionais de guerra que haviam dominado a Europa por séculos. Cavaleiros pesadamente armados, cercos prolongados a castelos fortificados e campanhas que duravam estações inteiras, com resultados frequentemente inconclusivos. A ideia de que uma força militar pudesse atravessar continentes inteiros em questão de meses, destruindo exércitos estabelecidos em questão de horas, estava completamente fora de sua compreensão da realidade militar. Enquanto isso, nas vastas planícies da Mongólia, o Kurultai se reunia para escolher o sucessor de Gengis Khan. A escolha recaiu sobre Ögedei Khan, terceiro filho do conquistador, um homem que herdara não apenas o título de Grande Khan, mas também a visão grandiosa de seu pai sobre o destino do Império Mongol. Ögedei compreendia que a morte de Gengis Khan não deveria marcar o fim da expansão mongol, mas sim o início de uma nova fase ainda mais ambiciosa. O império que se estendia do Pacífico ao Mar Cáspio ainda não havia atingido seus limites naturais, e as riquezas e territórios do oeste permaneciam como tentações irresistíveis. Mas Ögedei Khan era sábio o suficiente para reconhecer que ele não possuía o gênio militar tático de seu pai. Para realizar suas ambições de expansão ocidental, ele precisaria confiar nos generais mais capazes que Gengis Khan havia forjado durante suas campanhas. Entre todos os comandantes mongóis, um nome se destacava acima de todos os outros: Subutai. O homem que havia servido fielmente sob Gengis Khan e que havia demonstrado repetidamente uma capacidade de pensamento estratégico que transcendia as limitações convencionais da guerra. Subutai não era um membro da família real mongol, nem possuía o carisma carismático que caracterizava muitos dos Khans. Sua força residia em uma mente analítica que podia processar informações militares com a precisão de uma máquina de calcular, combinada com uma compreensão intuitiva da psicologia humana que lhe permitia prever as reações de seus inimigos com precisão assustadora. Onde outros generais viam batalhas individuais, Subutai visualizava campanhas inteiras que se desenrolavam como peças de um jogo de xadrez cósmico. Nascido em uma família de pastores nas estepes mongóis, Subutai havia se juntado às forças de Gengis Khan ainda jovem, atraído não pela promessa de saque ou glória pessoal, mas pela oportunidade de participar de algo historicamente significativo. Sua ascensão, através das fileiras militares mongóis, havia sido meteórica, baseada não em conexões políticas ou nascimento nobre, mas puramente em resultados demonstráveis no campo de batalha. Cada campanha sob seu comando havia terminado em vitória, cada estratégia que havia proposto havia se provado superior às alternativas oferecidas por outros generais. Durante as campanhas de Gengis Khan contra o Império Khwarezmid,
Subutai havia demonstrado sua capacidade de conduzir operações militares em escalas que desafiavam a compreensão contemporânea. Ele havia coordenado movimentos de múltiplos exércitos através de territórios vastos, sincronizando ataques que ocorriam a centenas de quilômetros de distância com precisão cronométrica. Suas forças haviam atravessado desertos, escalado montanhas e navegado rios com uma velocidade e eficiência que parecia sobrenatural para observadores que estavam acostumados com o ritmo lento das campanhas militares tradicionais. Mais impressionante ainda era sua capacidade de adaptação a diferentes tipos de inimigos e terrenos. Contra as cidades fortificadas do Khwarezmid, ele havia improvisado táticas de cerco que incorporavam tecnologias capturadas e conhecimentos locais. Contra as tribos nômades das estepes, ele havia usado sua própria mobilidade superior para superá-las em seu próprio jogo. Contra os exércitos convencionais, ele havia desenvolvido táticas que neutralizavam suas vantagens tradicionais enquanto maximizavam as forças mongóis. Quando Ögedei Khan convocou Subutai para discutir os planos de expansão ocidental, o encontro entre os dois representou um momento pivotal na história mundial. O Khan possuía a visão e autoridade necessárias para ordenar uma campanha de conquista europeia, mas Subutai possuía o conhecimento técnico e experiência prática para transformar essa visão em realidade. Juntos, eles começaram a desenvolver um plano que não visava simplesmente raids ou expedições punitivas, mas a conquista sistemática e permanente de todo o continente europeu. O plano que emergiu de suas discussões era ambicioso, além de qualquer coisa que havia sido tentada anteriormente na história militar. Não se tratava de uma única invasão massiva que poderia ser interceptada e derrotada por uma coalizão de forças europeias, mas de uma série coordenada de campanhas que atacariam múltiplos alvos simultaneamente, impedindo que os europeus concentrassem suas defesas em qualquer ponto específico. Subutai havia estudado cuidadosamente os fracassos de invasões anteriores e compreendido que o sucesso dependeria não apenas de superioridade militar, mas de superioridade informacional e logística. A decisão final de lançar a invasão da Europa não foi tomada por impulso ou oportunismo, mas como resultado de anos de planejamento meticuloso que considerou cada aspecto da empreitada. Subutai havia insistido que nenhuma força militar deveria ser comprometida até que ele tivesse informações detalhadas sobre o terreno, as forças inimigas, as rotas de suprimento e as divisões políticas que poderiam ser exploradas. Esta fase preparatória consumiria meses de trabalho intensivo, mas garantiria que quando a invasão finalmente começasse, ela procederia com uma eficiência que deixaria os defensores europeus completamente incapazes de montar uma resistência efetiva. A Europa, meanwhile, permanecia inconsciente do destino que estava sendo planejado para ela nas cortes distantes da Mongólia. Seus reis e nobres continuavam suas intrigas familiares. Seus generais permaneciam presos a doutrinas militares que datavam de séculos anteriores. E suas redes de inteligência eram tão primitivas que notícias importantes frequentemente levavam semanas para viajar entre reinos vizinhos. Eles estavam prestes a confrontar uma força militar que operava segundo princípios completamente diferentes de tudo que conheciam, liderada por um homem cuja compreensão da guerra transcendia suas experiências mais selvagens. A preparação de Subutai para a invasão da Europa representou uma revolução na arte da guerra que estava séculos à frente de seu tempo.
Enquanto os generais europeus baseavam suas estratégias em informações fragmentárias, obtidas através de comerciantes itinerantes e relatos ocasionais de peregrinos, Subutai estabeleceu uma rede de inteligência militar que rivalizaria com os sistemas de espionagem de nações modernas. Ele compreendeu que a conquista da Europa não poderia ser realizada através de força bruta sozinha, mas exigiria um conhecimento detalhado de cada aspecto da geografia, política e capacidades militares do continente. Durante 2 anos inteiros, agentes mongóis, disfarçados como comerciantes, artesãos e até mesmo monges peregrinos, infiltraram-se profundamente na sociedade europeia. Estes espiões não eram aventureiros oportunistas, mas profissionais altamente treinados que haviam sido especificamente selecionados por suas habilidades linguísticas, sua capacidade de adaptação cultural e sua habilidade de memorizar e transmitir informações complexas com precisão absoluta. Cada agente recebia instruções específicas sobre que tipos de informações coletar e métodos seguros para transmitir esses dados de volta para os centros de comando mongóis. O escopo das informações coletadas era assombrosamente abrangente. Os espiões mapearam não apenas as rotas principais e cidades importantes, mas também trilhas secundárias que poderiam ser usadas para movimentos flanqueadores, a localização de depósitos de grãos que poderiam sustentar exércitos em marcha, a profundidade e navegabilidade de rios que poderiam servir como obstáculos ou avenidas de avanço, e até mesmo os padrões sazonais de clima que poderiam afetar o timing das operações militares. Nenhum detalhe era considerado muito pequeno ou insignificante para ser registrado e analisado. Mais crucial ainda era a inteligência política que estava sendo coletada sobre as divisões e alianças entre os vários reinos europeus. Os agentes mongóis identificaram quais nobres tinham disputas territoriais com seus vizinhos, quais reis estavam enfrentando rebeliões internas ou desafios à sua autoridade, e quais alianças eram genuinamente fortes versus aquelas que existiam apenas no papel, mas poderiam se desintegrar sob pressão. Esta informação permitiria a Subutai explorar as divisões europeias e impedir que uma coalizão efetiva fosse formada contra as forças mongóis. Os relatórios militares obtidos pelos espiões revelaram tanto as forças quanto as fraquezas dos exércitos europeus, com detalhes que seus próprios comandantes provavelmente desconheciam. Os mongóis aprenderam sobre a dependência europeia na cavalaria pesada, suas táticas de carga frontal, suas formações defensivas preferidas e até mesmo os tipos específicos de armaduras e armas que eram usadas por diferentes unidades. Mais importante ainda, eles identificaram as limitações logísticas que restringiam a mobilidade dos exércitos europeus e os tornavam vulneráveis a táticas de movimento rápido. Com estas informações em mãos, Subutai começou a desenvolver um plano de invasão que era simultaneamente elegantemente simples em conceito e brutalmente complexo em execução. Em vez de lançar uma única força massiva que poderia ser interceptada e derrotada por uma coalizão europeia, ele dividiria suas forças em múltiplos exércitos menores que atacariam alvos diferentes simultaneamente. Esta estratégia impediria que os europeus concentrassem suas defesas e os forçaria a dividir suas próprias forças, criando oportunidades para os mongóis derrotarem os defensores em detalhes. O primeiro alvo seria os principados russas, que haviam se recusado a aceitar a suzerania mongol e representavam tanto uma ameaça estratégica quanto uma oportunidade de demonstrar a brutalidade mongol para o resto da Europa. A conquista da Rússia serviria múltiplos propósitos. Eliminaria uma potencial base para a resistência futura, forneceria recursos e recrutas para fortalecer as forças mongóis
e criaria uma reputação de terror que precederia os exércitos mongóis conforme eles avançassem para o oeste. Subutai planejou a campanha russa com a meticulosidade de um mestre de xadrez, considerando movimentos muitos turnos à frente. Ele identificou as cidades-estado russas mais poderosas e desenvolveu uma sequência de ataques que as isolaria umas das outras e impediria que formassem uma aliança defensiva efetiva. Novgorod, Kiev, Moscou, cada uma seria abordada com táticas específicas, designadas para maximizar tanto o impacto militar quanto o efeito psicológico de sua captura. A velocidade seria crucial para o sucesso do plano. Os exércitos mongóis se moveriam com uma rapidez que deixaria os defensores russos incapazes de coordenar uma resposta efetiva. Enquanto um principado ainda estava processando notícias de um ataque mongol a um vizinho distante, eles mesmos já estariam sob cerco. Esta velocidade operacional não era resultado apenas de cavalos superiores, mas de um sistema logístico revolucionário que permitia aos mongóis sustentar operações de alta intensidade por períodos prolongados, sem as longas pausas para reabastecimento que caracterizavam as campanhas europeias. O elemento de terror seria tão importante quanto a vantagem tática. Subutai havia aprendido através de campanhas anteriores que a reputação de brutalidade podia ser uma arma tão efetiva quanto lanças e espadas. Cidades que resistissem seriam não apenas capturadas, mas completamente destruídas, com suas populações massacradas de formas tão horríveis que comunidades vizinhas prefeririam render-se sem luta do que enfrentar um destino similar. Esta tática de terror não era simplesmente sadismo, mas uma estratégia calculada para reduzir a resistência futura e minimizar as baixas mongóis. A fase russa da invasão também serviria como um teste operacional para as táticas e logística que seriam usadas na conquista posterior da Europa Ocidental. Quaisquer problemas ou ineficiências que fossem identificados durante a campanha russa poderiam ser corrigidos antes das batalhas mais cruciais que estavam por vir. Os comandantes mongóis usariam a experiência russa para refinar suas técnicas e garantir que, quando confrontassem os exércitos principais da Polônia, Hungria e do Sacro Império Romano Germânico, eles operariam com eficiência máxima. Subutai também antecipou que o sucesso da invasão russa atrairia a atenção dos poderes europeus ocidentais e poderia levá-los a formar coalizões defensivas. Seu plano incluía contingências para este desenvolvimento, incluindo estratégias para derrotar forças coalizadas e táticas para explorar as inevitáveis divisões que surgiriam dentro de tais alianças. Ele havia estudado a história europeia o suficiente para saber que as alianças continentais eram frequentemente frágeis e poderiam ser quebradas através da aplicação de pressão nos pontos certos. O plano final que emergiu era uma obra-prima de pensamento estratégico que considerava não apenas as necessidades militares imediatas, mas as implicações políticas e econômicas de longo prazo da conquista mongol da Europa. Subutai não estava planejando simplesmente uma série de raids bem-sucedidos, mas a transformação fundamental do equilíbrio de poder mundial que estabeleceria o domínio mongol sobre a civilização ocidental por gerações futuras. O fato de que ele conseguiria quase realizar esta visão grandiosa demonstra o quão à frente de seu tempo suas capacidades militares realmente eram. No inverno de 1237, quando as primeiras unidades de cavalaria mongol atravessaram o rio Volga para o território russo, elas carregavam consigo mais do que armas e provisões, traziam consigo um conceito completamente novo de guerra que transformaria para sempre a compreensão europeia sobre o que era possível em termos de velocidade, brutalidade e eficiência militar.
A invasão começou não com fanfarra ou declarações grandiosas, mas com uma série de ataques súbitos e coordenados que deixaram os principados russos completamente despreparados para a tempestade que estava se abatendo sobre eles. Ryazan foi a primeira cidade a experimentar a fúria total dos métodos de guerra mongóis. Os defensores russos, acostumados com cercos que duravam meses ou até anos, descobriram que os mongóis possuíam máquinas de cerco e táticas que podiam quebrar fortificações que haviam resistido a ataques por gerações. As catapultas e balistas mongóis, operadas por engenheiros chineses experientes que haviam sido incorporados ao exército imperial, lançavam não apenas pedras, mas também potes de óleo inflamável e até mesmo corpos de vítimas de doenças para espalhar terror e pestilência entre os defensores. Mais chocante ainda era a velocidade com que os mongóis executavam suas operações. Onde os exércitos russos esperavam semanas de preparação e posicionamento cuidadoso, os mongóis atacavam dentro de horas de sua chegada. Suas unidades de cavalaria leve estabeleciam um perímetro ao redor da cidade-alvo, cortando todas as rotas de fuga e comunicação, enquanto suas forças principais se posicionavam para o ataque. Não havia tempo para enviar mensageiros pedindo ajuda. Não havia oportunidade para negociar termos de rendição, não havia escape para aqueles que haviam escolhido resistir. A queda de Ryazan estabeleceu o padrão para tudo o que se seguiria. Quando a cidade finalmente caiu após um cerco de apenas 5 dias, os mongóis não se contentaram com uma simples ocupação. Eles sistematicamente massacraram toda a população, queimaram todos os edifícios até os alicerces e destruíram até mesmo as fundações para garantir que a cidade nunca pudesse ser reconstruída. Esta destruição total não era resultado de raiva descontrolada, mas uma política calculada, destinada a enviar uma mensagem inequívoca para outras cidades que estavam considerando resistência. A notícia do destino de Ryazan se espalhou através dos principados russos mais rapidamente do que os próprios exércitos mongóis, mas em vez de unir os russos em uma frente comum, ela teve o efeito oposto. Cada principado passou a se preocupar primariamente com sua própria sobrevivência, levando a decisões táticas defensivas que jogavam diretamente nas mãos de Subutai. Em vez de formar um exército unificado que poderia ter representado uma ameaça séria, os russos se fragmentaram em forças menores que podiam ser derrotadas individualmente. Moscou caiu após um cerco de 4 dias, seus defensores quebrados, não apenas pela superioridade técnica mongol, mas pela certeza psicológica de que resistência significava aniquilação total. As táticas mongóis haviam evoluído para incluir guerra psicológica sofisticada que minava a moral do inimigo antes mesmo que a batalha física começasse. Relatórios detalhados sobre o destino de cidades que haviam resistido circulavam deliberadamente entre as populações civis, criando pânico que frequentemente levava a rendições antes que qualquer combate ocorresse. A marcha mongol em direção a Kiev representou o pináculo de sua eficiência operacional na campanha russa. Movendo-se através do território russo em pleno inverno, condições que deveriam ter sido impossíveis para operações militares em grande escala, os exércitos de Subutai mantinham uma velocidade de avanço que deixava os defensores russos constantemente desequilibrados e incapazes de estabelecer linhas defensivas estáveis. A cavalaria mongol havia sido criada nas estepes geladas da Mongólia e estava perfeitamente adaptada para combate em condições climáticas que paralisavam outros exércitos. Kiev, a cidade mais poderosa e importante da Rússia medieval, representava o teste final da estratégia mongol na Europa Oriental. Sua queda não seria apenas uma vitória militar, mas um símbolo da transformação completa do equilíbrio de poder regional.
Os mongóis abordaram o cerco de Kiev com uma metodologia que demonstrava anos de experiência, refinando suas técnicas contra fortificações urbanas. Eles estabeleceram múltiplas linhas de cerco, impediram completamente qualquer tentativa de resgate externo e aplicaram pressão constante que esgotou gradualmente a capacidade de resistência dos defensores. O cerco de Kiev durou mais tempo do que as campanhas anteriores, não porque os mongóis enfrentassem dificuldades técnicas, mas porque Subutai queria usar a cidade como uma demonstração final de poder mongol que seria testemunhada por observadores de toda a Europa. Ele permitiu que mensageiros e refugiados escapassem deliberadamente para espalhar relatos sobre a eficiência impiedosa das máquinas de cerco mongóis e a disciplina sobrenatural de suas tropas, que mantinham formação perfeita mesmo sob condições de combate intenso. Quando Kiev finalmente caiu em dezembro de 1240, sua destruição foi tão completa que viajantes que passaram pelo local anos depois relataram que podiam ver apenas algumas centenas de casas, onde antes havia uma das maiores cidades da Europa. A população, estimada em cerca de 50 mil habitantes antes do cerco, foi reduzida a algumas centenas de sobreviventes que foram deliberadamente poupados para servir como testemunhas do poder mongol. Esta destruição sistemática não era vandalismo, mas uma forma de comunicação estratégica destinada a uma audiência europeia mais ampla. A conclusão da campanha russa havia transformado fundamentalmente a situação estratégica na Europa Oriental. Em menos de 4 anos, uma região que havia abrigado múltiplos principados independentes com exércitos combinados de dezenas de milhares de soldados havia sido reduzida a um território ocupado, onde a resistência organizada havia sido completamente eliminada. Os mongóis agora controlavam não apenas o território russo, mas também suas rotas comerciais, recursos agrícolas e populações sobreviventes que poderiam ser incorporadas ao esforço de guerra mongol. Mais importante estrategicamente, a conquista da Rússia havia fornecido a Subutai uma base operacional segura a partir da qual lançar a próxima fase de sua invasão europeia. Ele agora possuía bases de suprimento estabelecidas, linhas de comunicação seguras de volta à Mongólia e inteligência detalhada sobre as capacidades e intenções dos poderes da Europa Central, que seriam seus próximos alvos. A máquina de guerra mongol havia sido testada e refinada através da experiência russa e estava pronta para confrontar inimigos ainda mais poderosos. As notícias da aniquilação russa haviam chegado às cortes da Polônia, Hungria e do Sacro Império Romano Germânico. Mas a resposta europeia foi caracterizada mais por incredulidade do que por preparação adequada. Os relatos de refugiados sobre exércitos que se moviam com a velocidade do vento e destruíam cidades inteiras em questão de dias eram tão além da experiência militar europeia que muitos líderes os descartaram como exageros histéricos. Esta incapacidade de aceitar a realidade da ameaça mongol garantiria que, quando Subutai finalmente voltasse sua atenção para o oeste, ele confrontaria inimigos que estavam mental e militarmente despreparados para o tipo de guerra que estava prestes a ser desencadeada sobre eles. Com a Europa Oriental completamente subjugada e servindo como base segura para operações futuras, Subutai voltou sua atenção para o desafio muito mais complexo de conquistar a Europa Central. Suas redes de espionagem, agora aperfeiçoadas através de anos de operação em território europeu, haviam fornecido inteligência crucial sobre os preparativos militares que estavam sendo feitos na Polônia e na Hungria. Os dois reinos mais poderosos da região haviam finalmente despertado para a magnitude da ameaça mongol e estavam tentando formar uma aliança que poderia, pela primeira vez, apresentar uma força unificada
capaz de resistir à máquina de guerra mongol. A descoberta de que o rei Henrique II da Polônia e o rei Béla IV da Hungria estavam negociando uma coalizão militar representava tanto uma oportunidade quanto uma ameaça para os planos de Subutai. Por um lado, uma força europeia unificada seria significativamente mais perigosa do que os exércitos fragmentados que ele havia enfrentado na Rússia. Por outro lado, se ele pudesse impedir essa união e derrotar os dois exércitos separadamente, ele eliminaria de uma só vez a maior parte da resistência militar organizada na Europa Central, abrindo o caminho para uma marcha relativamente sem oposição em direção aos centros de poder da Europa Ocidental. A solução que Subutai desenvolveu para este dilema estratégico demonstrou o gênio militar que o havia tornado o comandante mais temido da época. Em vez de concentrar todas as suas forças para um único ataque massivo, ele tomou a decisão extraordinariamente arriscada de dividir seu exército em duas forças principais, cada uma forte o suficiente para enfrentar um dos exércitos europeus, mas não tão forte que pudesse garantir a vitória se os europeus conseguissem se unir. Era uma estratégia que exigia timing perfeito, coordenação impecável e uma confiança absoluta na superioridade tática mongol sobre as forças europeias convencionais. A divisão do exército mongol foi executada com a precisão matemática que caracterizava todas as operações de Subutai. Ele manteve consigo a força principal, consistindo de aproximadamente 40.000 cavaleiros experientes, que marcharia em direção à Hungria para confrontar o exército do rei Béla IV. Esta força incluía as unidades de elite mongóis, os engenheiros de cerco chineses e as máquinas de guerra mais sofisticadas, garantindo que ele possuísse capacidade máxima de combate para enfrentar aquele que ele considerava o oponente mais perigoso. A segunda força, comandada por Baydar e Kadan, primos de Ögedei Khan, consistia de aproximadamente 20.000 cavaleiros que marchariam para o norte em direção à Polônia. Embora menor, esta força foi cuidadosamente selecionada para incluir as unidades mais rápidas e móveis, capazes de executar as táticas de movimento rápido e ataque surpresa que seriam necessárias para derrotar o exército polonês antes que ele pudesse se unir com as forças húngaras. A escolha dos comandantes também foi estratégica, pois tanto Baydar quanto Kadan haviam servido sob Subutai em campanhas anteriores e compreendiam perfeitamente seus métodos operacionais. O timing da divisão foi calculado para garantir que os dois ataques ocorressem simultaneamente, impedindo que qualquer um dos exércitos europeus pudesse despachar forças para auxiliar o outro. Subutai havia estudado as capacidades de comunicação europeias e sabia que levaria no mínimo uma semana para que notícias de uma batalha em um local chegassem ao outro. Se ambos os ataques fossem lançados dentro de uma janela temporal de poucos dias, os comandantes europeus seriam forçados a lutar suas batalhas em isolamento, sem conhecimento do que estava acontecendo com seus aliados. A marcha das duas forças mongóis em direção a seus alvos respectivos foi uma obra-prima de coordenação logística. Apesar de seguirem rotas completamente diferentes através de terreno variado, ambas as forças mantiveram comunicação constante através de um sistema de mensageiros montados que podiam cobrir vastas distâncias em questão de horas. Este sistema permitiu a Subutai monitorar constantemente o progresso da Força Norte enquanto conduzia suas próprias operações, garantindo que qualquer ajuste necessário na estratégia pudesse ser implementado em tempo real. A Força Norte, marchando em direção à Polônia, empregou táticas de decepção sofisticadas para mascarar seu tamanho verdadeiro e suas intenções. Eles se moviam principalmente à noite, usavam múltiplas rotas para confundir observadores e, ocasionalmente, dividiam-se em grupos menores
que se reagrupavam em pontos predeterminados. Estas táticas garantiram que, quando finalmente emergiram para a batalha final, sua aparição foi completamente inesperada pelos defensores poloneses, que haviam recebido relatórios conflitantes sobre o tamanho e localização das forças mongóis. Enquanto isso, Subutai conduzia sua força principal através de um caminho mais direto em direção à Hungria, mas empregava suas próprias táticas de decepção para manter os húngaros incertos sobre suas verdadeiras intenções. Ele ocasionalmente destacava pequenas forças que apareciam em locais inesperados, criando a impressão de que o exército mongol principal era muito maior do que realmente era e poderia atacar de múltiplas direções simultaneamente. Esta guerra psicológica mantinha os defensores húngaros desequilibrados e os impedia de desenvolver uma estratégia defensiva coerente. A comunicação entre as duas forças mongóis durante esta fase da campanha demonstrou um nível de sofisticação organizacional que estava séculos à frente das capacidades militares europeias contemporâneas. Subutai havia estabelecido uma rede de postos de retransmissão equipados com mensageiros especializados que podiam garantir que informações críticas chegassem a seu destino dentro de horas, não dias. Este sistema permitiu um nível de coordenação tática entre forças separadas que era simplesmente impossível para os exércitos europeus da época alcançar. A inteligência que continuava a fluir de ambos os teatros de operação confirmou que a estratégia de divisão estava funcionando exatamente como Subutai havia antecipado. Os poloneses e húngaros permaneciam focados em suas próprias defesas locais e aparentemente não haviam percebido que estavam enfrentando elementos de uma única campanha coordenada. Esta falta de consciência situacional garantiria que, quando as batalhas finalmente ocorressem, cada exército europeu lutaria acreditando que estava enfrentando toda a força mongol, quando na realidade estava confrontando apenas uma porção dela. A decisão de Subutai de dividir suas forças representou um momento definitivo que determinou não apenas o resultado das batalhas iminentes, mas o destino de toda a Europa Central. Era uma estratégia que exigia não apenas coragem e confiança em suas capacidades táticas, mas uma compreensão profunda da psicologia militar europeia e das limitações inerentes ao sistema feudal de guerra. O fato de que ele estava disposto a apostar o sucesso de toda a campanha europeia nesta estratégia de alto risco demonstra tanto sua confiança absoluta na superioridade mongol, quanto sua compreensão de que oportunidades para derrotar forças europeias unificadas poderiam não surgir novamente. Na manhã de 9 de abril de 1241, quando as brumas matinais se levantaram dos campos ao redor de Legnica, elas revelaram uma das cenas mais significativas da história militar europeia. Dois conceitos completamente diferentes de guerra estavam prestes a colidir de uma forma que demonstraria de maneira definitiva a obsolescência das táticas militares tradicionais da Europa medieval. Do lado ocidental, o exército de Henrique II da Polônia representava o auge da tradição militar europeia, com sua cavalaria pesada de cavaleiros totalmente blindados, suas formações de infantaria disciplinada e suas táticas testadas em séculos de conflito. Do lado oriental, as forças mongóis de Baidar e Khadan representavam uma revolução na arte da guerra que havia conquistado mais território em 2 décadas do que o Império Romano havia conquistado em 2 séculos. O exército europeu que se posicionou nos campos de Legnica era impressionante por qualquer padrão da época.
Henrique havia conseguido reunir não apenas suas próprias forças polonesas, mas também contingentes significativos de cavaleiros alemães, incluindo membros da Ordem Teutônica, guerreiros cuja reputação em combate havia sido forjada através de décadas de campanhas nas fronteiras orientais da cristandade. A força combinada totalizava aproximadamente 25 mil homens, incluindo cerca de 5 mil cavaleiros pesadamente armados, que representavam a elite militar da Europa Central. Os cavaleiros europeus, que marcharam para Legnica, carregavam consigo mais do que armas e armaduras. Eles carregavam a confiança acumulada de gerações de vitórias sobre inimigos que lutavam segundo as mesmas regras básicas de combate medieval. Suas lanças haviam quebrado as fileiras de inimigos incontáveis. Suas espadas haviam cortado através de armaduras que outros consideravam impenetráveis. E suas cargas de cavalaria haviam decidido batalhas que pareciam perdidas. Eles não podiam conceber que existisse uma forma de fazer guerra que pudesse neutralizar completamente as vantagens que haviam dominado os campos de batalha europeus por séculos. As forças mongóis que emergiram das planícies orientais apresentavam uma aparência que inicialmente causou mais curiosidade do que medo entre os observadores europeus. Seus cavalos eram menores do que os destriers europeus. Suas armaduras eram mais leves e menos impressionantes visualmente. E suas armas pareciam simples comparadas com as espadas elaboradamente decoradas e lanças massivas dos cavaleiros. Esta aparência enganosa havia sido uma vantagem consistente dos mongóis em campanhas anteriores, pois inimigos frequentemente subestimavam suas capacidades até que fosse tarde demais para ajustar suas táticas. A batalha começou exatamente como Henrique havia planejado, com uma carga massiva de cavalaria pesada destinada a quebrar as linhas mongóis através de puro impacto físico. Os cavaleiros poloneses e alemães avançaram em formação perfeita, suas lanças niveladas, seus cavalos ganhando velocidade com cada passo, suas vozes se elevando em gritos de guerra que haviam ecoado através de campos de batalha por gerações. Era uma visão magnífica que encarnava tudo que a Europa medieval considerava nobre e efetivo na arte da guerra. Os mongóis responderam com uma tática que havia confundido e derrotado inimigos desde as estepes da Ásia Central até as muralhas de Bagdá. A retirada fingida. Conforme a cavalaria europeia se aproximava, as linhas mongols da frente pareceram entrar em pânico e começaram uma fuga desordenada em direção ao leste. Para os cavaleiros europeus, acostumados com inimigos que lutavam até a morte por honra, esta retirada aparente confirmou suas expectativas de que os mongóis eram simplesmente bárbaros covardes que fugiriam quando confrontados com a verdadeira coragem europeia. A perseguição que se seguiu foi exatamente o que os comandantes mongóis haviam antecipado. Os cavaleiros europeus, encorajados pelo que percebiam como uma vitória fácil, abandonaram sua formação cuidadosamente mantida e se lançaram em uma perseguição desordenada dos mongóis em fuga. Esta quebra da disciplina tática era exatamente o que os mongóis precisavam para implementar a segunda fase de seu plano. Conforme os cavaleiros europeus se espalhavam em uma linha irregular, suas montarias começando a se cansar devido ao peso de suas armaduras e à velocidade da perseguição, eles inadvertidamente se colocaram na posição exata que os mongóis haviam preparado para eles. A emboscada foi executada com a precisão cronométrica que caracterizava todas as operações mongóis. Forças de cavalaria que haviam estado escondidas em florestas circundantes emergiram simultaneamente de múltiplas direções, cortando a linha de retirada europeia e dividindo a força de perseguição em segmentos isolados que podiam ser derrotados individualmente.
Os cavaleiros europeus descobriram subitamente que sua vantagem numérica havia sido neutralizada através de uma manobra que os havia dispersado e isolado exatamente quando eles mais precisavam de coesão tática. Mais devastador ainda foi o uso mongol de arqueiros montados que podiam disparar com precisão letal enquanto mantinham distância segura dos cavaleiros europeus. As armaduras que haviam protegido os cavaleiros contra lanças e espadas provaram ser inadequadas contra as flechas mongóis, que eram disparadas por arcos compostos com força penetrante muito superior a qualquer coisa que os europeus haviam enfrentado anteriormente. Cavaleiros que haviam se considerado invulneráveis descobriram que podiam ser mortos a distâncias que tornavam suas próprias armas completamente inúteis. A batalha rapidamente se transformou de uma carga de cavalaria gloriosa em um massacre unilateral. Os mongóis usavam sua superioridade em mobilidade para manter distância dos cavaleiros europeus enquanto os submetiam a chuvas constantes de flechas. Quando grupos de cavaleiros tentavam se reagrupar para cargas coordenadas, forças mongóis menores os atacavam de flancos inesperados, quebrando qualquer tentativa de restaurar ordem tática. A disciplina rigorosa, que havia sido o orgulho dos exércitos europeus, se desintegrou completamente sob pressão de táticas para as quais eles não tinham resposta adequada. O fim chegou com uma rapidez que chocou até mesmo observadores experientes em combate. Em menos de 3 horas após o início da batalha, o orgulhoso exército europeu havia sido reduzido a grupos fragmentados de sobreviventes tentando escapar através de terreno que os mongóis conheciam perfeitamente. Henrique II foi morto durante uma tentativa desesperada de reagrupar seus cavaleiros para uma última carga. E com sua morte, qualquer resistência organizada colapsou completamente. A contagem dos mortos após a batalha revelou a extensão completa da catástrofe europeia. Dos 25 mil homens que haviam marchado confiantes para Legnica, menos de 2 mil conseguiram escapar de volta para território seguro. Entre os mortos estavam praticamente todos os cavaleiros de elite da Polônia e significativa parte da nobreza alemã que havia se juntado à campanha. A magnitude da derrota era tão grande que levaria gerações para que a Polônia recuperasse sua capacidade militar. Os mongóis implementaram sua prática tradicional de cortar uma orelha de cada corpo inimigo para manter uma contagem precisa dos mortos. 9 sacos grandes foram enchidos com orelhas cortadas, uma demonstração macabra da eficiência com que haviam eliminado a resistência militar na região. Esta prática, embora bárbara pelos padrões europeus, servia ao propósito prático de fornecer relatórios precisos para os comandantes superiores sobre a extensão de suas vitórias. A notícia da destruição completa do exército polonês se espalhou através da Europa com uma velocidade que rivalizava com a dos próprios mongóis. Refugiados e sobreviventes carregaram relatos sobre táticas de guerra que pareciam impossíveis para mentes europeias. Exércitos que se moviam mais rapidamente do que mensageiros a cavalo. Arqueiros que podiam matar cavaleiros blindados a distâncias impossíveis. E comandantes que podiam coordenar movimentos complexos de múltiplas forças sem comunicação visível. Estes relatos eram tão além da experiência militar europeia que muitos os descartaram como exageros histéricos, um erro que logo provaria ter consequências desastrosas. Enquanto os ecos da catástrofe de Legnica ainda ressoavam através dos corredores do poder europeu, Subutai estava implementando a segunda metade de seu plano magistral com uma precisão que demonstraria que a destruição do exército polonês havia sido não um golpe de sorte, mas simplesmente a primeira demonstração de uma superioridade militar sistemática que estava prestes a ser aplicada de forma ainda mais devastadora.
a força principal mongol havia se posicionado para confrontar o exército húngaro de Béla IV em circunstâncias que Subutai havia orquestrado meticulosamente para maximizar a vantagem mongol, enquanto negava aos húngaros qualquer possibilidade de usar suas próprias forças de maneira efetiva. O rei Béla IV havia reunido o que muitos consideravam o exército mais poderoso da Europa Central, uma força de aproximadamente 60 mil homens, que incluía não apenas a elite da cavalaria húngara, mas também contingentes significativos de croatas, templários e outros aliados que haviam respondido ao seu chamado para defender a cristandade contra a ameaça pagã do leste. Era uma força impressionante que, em teoria, deveria ter sido capaz de enfrentar qualquer exército contemporâneo em termos iguais. Mas Subutai não havia chegado tão longe, permitindo que seus inimigos lutassem em termos iguais. O terreno ao redor de Morri havia sido cuidadosamente selecionado por Subutai após meses de reconhecimento detalhado por seus agentes. A área oferecia múltiplas vantagens táticas para uma força que privilegiava mobilidade sobre força bruta. Havia várias rotas de aproximação que podiam ser usadas para ataques coordenados. O terreno favorecia cavalaria leve sobre cavalaria pesada e, mais crucialmente, havia apenas uma ponte principal sobre o rio Sajó, que poderia servir como um ponto de estrangulamento onde o exército húngaro poderia ser pego em uma posição tática impossível. A aproximação inicial mongol foi uma obra-prima de decepção e manobra noturna. Subutai dividiu suas forças em 3 grupos principais. Uma força de distração que atacaria à frente do acampamento húngaro para fixar sua atenção, uma força principal que cruzaria o rio em um ponto não guardado rio acima, e uma força de reserva que permaneceria escondida até que o momento decisivo chegasse. Esta coordenação de múltiplas forças, operando em objetivos diferentes mas complementares, exigia um nível de planejamento e execução que estava muito além das capacidades organizacionais dos exércitos europeus. O ataque começou nas horas antes do amanhecer de 11 de abril de 1241, apenas 2 dias após Legnica, com uma barragem de flechas incendiárias que incendiaram partes do acampamento húngaro e criaram caos imediato entre os defensores. Os húngaros, acordados de forma súbita de seu sono, descobriram que estavam enfrentando um ataque multidirecional, cuja escala e coordenação inicialmente os deixaram incertos sobre onde concentrar suas defesas. Esta confusão inicial era exatamente o que Subutai havia planejado, pois deu às suas forças tempo precioso para se posicionar antes que os húngaros pudessem organizar uma resposta efetiva. Béla IV, demonstrando a coragem pessoal que havia tornado sua dinastia famosa, tentou organizar uma defesa coordenada, mas descobriu que os mongóis haviam antecipado e contra-atacado cada movimento que ele tentava fazer. Quando ele moveu forças para defender a ponte principal, os mongóis atacaram de uma direção diferente. Quando ele tentou formar linhas de batalha convencionais, a cavalaria mongol os atacou de flancos que pareciam impossíveis de defender. Era como lutar contra um inimigo que podia prever cada movimento antes que fosse feito. A travessia do rio pela força principal mongol foi executada com uma eficiência que deixou os defensores húngaros completamente despreparados. Usando barcos portáteis que haviam sido transportados em seções e montados rapidamente, além de cavaleiros que simplesmente forçaram seus cavalos a nadar através da correnteza, os mongóis estabeleceram uma cabeça de ponte substancial na margem húngara, antes que os defensores percebessem que um ataque de flanco estava se desenvolvendo. Este tipo de operação de atravessamento de rio sob fogo inimigo exigia um nível de disciplina e treinamento que os húngaros não acreditavam ser possível. O momento decisivo chegou quando Subutai implementou sua tática mais famosa, a retirada fingida em grande escala.
Depois de infligir danos substanciais ao exército húngaro através de ataques coordenados, todas as forças mongóis aparentemente entraram em pânico simultâneo e começaram uma fuga desordenada em direção ao leste. Para Bela e seus comandantes, que haviam ouvido relatos sobre a destruição polonesa, mas não acreditavam completamente em sua precisão, esta retirada parecia confirmar que os mongóis podiam ser derrotados se enfrentados com coragem e determinação suficientes. A decisão de Bela de ordenar uma perseguição geral foi compreensível, dados os padrões militares da época, mas jogou diretamente nas mãos de Subutai. O exército húngaro, mantendo alguma disciplina inicial, avançou em perseguição dos mongóis em fuga através de terreno que gradualmente se tornava menos favorável para a cavalaria pesada. Conforme eles avançavam, suas formações se alongavam e suas comunicações se tornavam mais difíceis, criando exatamente as condições que os mongóis precisavam para implementar a fase final de seu plano. O terreno para o qual os húngaros foram atraídos havia sido selecionado não apenas por suas características físicas, mas por suas implicações psicológicas. Era uma área pantanosa, onde cavalos pesadamente carregados rapidamente perderam mobilidade, onde formações ordenadas se desintegraram em grupos isolados, e onde a visibilidade limitada impediu os comandantes húngaros de manter consciência situacional sobre o que estava acontecendo com suas forças. Era, em essência, uma armadilha perfeita para uma força militar que dependia de carga coordenada de cavalaria pesada. A reversão mongol foi tão súbita e devastadora que muitos húngaros inicialmente não compreenderam o que estava acontecendo. As forças que haviam estado fugindo em pânico subitamente se reagruparam em formações de combate perfeitas e atacaram de múltiplas direções simultaneamente. Arqueiros que haviam parecido estar em fuga desordenada emergiram de posições preparadas e começaram a despejar volume de flechas que criou uma zona mortal da qual poucos húngaros conseguiram escapar. Era uma transformação tão rápida e completa que parecia sobrenatural para observadores que não compreendiam os princípios táticos por trás dela. A matança que se seguiu foi ainda mais completa do que em Legnica. Os húngaros, presos em terreno desfavorável e sob ataque de múltiplas direções, não conseguiram formar defesas efetivas ou executar uma retirada ordenada. Seus cavaleiros, uma vez orgulho da cavalaria europeia, descobriram que suas armaduras pesadas eram mais impedimentos do que proteções em terreno pantanoso, e que suas armas não podiam alcançar inimigos que mantinham distância e os matavam com flechas. O massacre continuou por horas, com os mongóis sistematicamente eliminando grupos isolados de resistência até que não restasse nenhuma força húngara organizada. Bela IV conseguiu escapar com um pequeno grupo de seguidores, mas seu exército havia sido completamente aniquilado. Dos 60.000 homens que haviam marchado confiantes para confrontar os mongóis, menos de 1.000 conseguiram retornar para contar a história de sua derrota. A maior força militar da Europa Central havia sido eliminada em uma única batalha que durou menos de um dia, demonstrando uma eficiência em combate que parecia impossível pelos padrões da guerra medieval. A vitória em Mory não foi apenas uma conquista militar, mas uma demonstração de superioridade sistêmica que provava que os métodos mongóis de guerra eram não apenas diferentes, mas fundamentalmente superiores às tradições militares europeias. Em 2 dias, 2 das maiores forças armadas da Europa haviam sido destruídas por exércitos menores, usando táticas que os europeus nem sequer consideravam possíveis. O caminho para a conquista completa da Europa estava agora completamente aberto. A notícia das vitórias simultâneas em Legnica e Mory
chegou às cortes europeias não como relatórios militares convencionais, mas como relatos de catástrofes que pareciam transcender as possibilidades da guerra humana normal. Mensageiros que haviam testemunhado as batalhas trouxeram descrições de táticas que soavam como magia negra para mentes europeias. Exércitos que se moviam mais rapidamente do que parecia fisicamente possível. Comandantes que podiam coordenar forças separadas através de vastas distâncias sem comunicação visível. E guerreiros que pareciam capazes de estar em múltiplos lugares simultaneamente. Estes relatos eram tão além da experiência militar europeia que inicialmente muitos líderes os descartaram como exageros histéricos de sobreviventes traumatizados. Mas conforme mais refugiados chegavam de ambos os campos de batalha, todos contando variações da mesma história impossível, tornou-se claro que algo fundamentalmente novo havia entrado no mundo da guerra europeia. Os mongóis não eram simplesmente outro exército bárbaro que poderia ser derrotado através de coragem superior ou táticas convencionais melhoradas. Eles representavam uma evolução na arte da guerra que tornou obsoletas todas as tradições militares que haviam dominado a Europa por séculos. Esta realização trouxe consigo um terror que transcendia preocupações políticas ou militares normais e tocava as próprias bases da cosmologia cristã medieval. Para populações que haviam sido ensinadas que a superioridade militar europeia era uma manifestação da favor divino, a facilidade com que os mongóis haviam destruído os exércitos mais poderosos da cristandade levantou questões teológicas profundas. Se Deus favorecia os cristãos, como pagãos podiam alcançar vitórias tão completas? Se a cavalaria europeia representava o auge da arte militar, como forças menores de bárbaros montados podiam aniquilá-la tão facilmente? Estas questões não tinham respostas fáceis dentro da estrutura intelectual da Europa medieval, levando a interpretações apocalípticas que viam os mongóis não como inimigos humanos, mas como instrumentos de julgamento divino. A designação dos mongóis como Flagellum Dei, ou o martelo de Deus, emergiu naturalmente desta crise teológica. Se as forças cristãs não podiam derrotar os mongóis através de métodos militares convencionais, então sua vitória devia ser impossível através de meios puramente humanos. Os mongóis deviam ser um castigo enviado por Deus para punir a cristandade por seus pecados. Uma interpretação que, ao mesmo tempo, explicava sua superioridade militar e oferecia esperança de que sua ameaça poderia ser neutralizada através de reforma moral e penitência religiosa, em vez de resistência militar. Esta interpretação teológica, embora oferecesse conforto psicológico, teve consequências práticas desastrosas para a defesa europeia. Em vez de concentrar esforços na análise das táticas mongóis e desenvolvimento de contra-estratégias efetivas, muitos líderes europeus focaram em preparações espirituais para o que eles viam como o fim dos tempos. Recursos que poderiam ter sido usados para fortificações militares foram desviados para a construção de igrejas e mosteiros. Tempo que poderia ter sido gasto treinando novas táticas foi dedicado a orações e procissões penitenciais. Subutai, through seu sistema de inteligência, estava perfeitamente ciente destas reações europeias e as incorporou em seus planos estratégicos. Ele compreendeu que o terror psicológico era uma arma tão poderosa quanto superioridade tática e deliberadamente cultivou a reputação sobrenatural dos mongóis através de ações calculadas para maximizar seu impacto na moral europeia. Cidades que se rendessem sem resistência eram tratadas com relativa clemência, enquanto aquelas que resistissem eram destruídas tão completamente que suas ruínas serviam como advertências permanentes para comunidades vizinhas.
A marcha mongol através da Hungria após Morri foi uma demonstração magistral de guerra psicológica aplicada em escala estratégica. Em vez de avançar rapidamente em direção aos próximos alvos militares, Subutai deliberadamente diminuiu o ritmo para permitir que notícias de sua aproximação precedessem suas forças por semanas. Esta antecipação prolongada amplificou o terror que sua reputação já havia criado, levando muitas cidades a se render before qualquer força mongol aparecesse no horizonte. As táticas de terror empregadas durante esta fase da campanha foram cuidadosamente calibradas para maximizar seu impacto psicológico, enquanto minimizavam o custo militar para os mongóis. Pequenas forças de cavalaria eram enviadas para atacar vilarejos e mosteiros isolados, não tanto para causar dano militar significativo, mas para criar fluxos de refugiados que espalhariam relatos de atrocidades mongóis através de territórios ainda não conquistados. Estes refugiados serviam como armas psicológicas que sabotavam a capacidade de resistência das comunidades para as quais fugiam. As cidades que tentaram resistência descobriram que os mongóis haviam desenvolvido técnicas de cerco que eram tão eficientes quanto suas táticas de batalha aberta. Máquinas de guerra que incorporavam conhecimento de engenharia chinesa, persa e árabe podiam quebrar fortificações que haviam resistido a ataques por séculos. Técnicas de cerco que incluíam não apenas ataque direto, mas também guerra biológica, sabotagem psicológica e exploração de divisões internas garantiam que até mesmo as cidades mais fortemente defendidas cairiam em questão de semanas, não meses ou anos. A eficiência com que cidade após cidade caía para as forças mongóis criou um efeito cascata que se espalhou muito além das áreas sob ataque direto. Cidades que ainda não haviam sido atacadas começaram a se render preventivamente, esperando que a submissão antecipada pudesse salvá-las da destruição. Esta reação em cadeia significava que territórios vastos eram efetivamente conquistados sem qualquer combate, simplesmente através da reputação de invencibilidade que os mongóis haviam cultivado cuidadosamente. A marcha através da Áustria demonstrou como uma reputação de terror absoluto poderia substituir força militar direta como ferramenta de conquista. Viena, uma das cidades mais fortificadas da Europa Central, começou negociações de rendição quando as forças mongóis ainda estavam a centenas de quilômetros de distância. O fato de que os defensores nem sequer tentaram resistência contra uma força que eles nunca haviam visto demonstra o quão completamente a guerra psicológica mongol havia quebrado a vontade europeia de luta. Para observadores contemporâneos, parecia que os mongóis possuíam poderes que transcendiam as limitações humanas normais. Eles apareciam simultaneamente em locais que estavam a centenas de quilômetros de distância, conheciam detalhes sobre defesas europeias que pareciam impossíveis de obter e executavam operações militares com uma coordenação que parecia exigir comunicação sobrenatural. Esta percepção de poderes sobre-humanos era cuidadosamente cultivada pelos mongóis através de ações deliberadamente dramáticas e inexplicáveis que fortaleciam sua reputação mística. Em realidade, claro, era que os mongóis simplesmente operavam segundo princípios de guerra, que estavam séculos à frente de qualquer coisa que existia na Europa. Sua aparente onipresença resultava de sistemas de comunicação superiores e uso tático de múltiplas forças menores. Seu conhecimento das defesas europeias vinha de redes de espionagem extensivas que haviam sido estabelecidas anos antes da invasão. Sua coordenação operacional resultava de treinamento intensivo e disciplina que não tinham paralelo nos exércitos europeus.
Mas para populações europeias que não tinham experiência com estes conceitos militares avançados, as capacidades mongóis pareciam genuinamente sobrenaturais. Esta percepção transformou o que deveria ter sido uma questão militar em uma crise espiritual que paralisou a capacidade europeia de montar resistência efetiva. Quando o inimigo é percebido como um instrumento direto da vontade divina, resistência militar parece não apenas inútil, mas positivamente pecaminosa. No final de 1241, Subutai havia conseguido algo que nenhum comandante na história havia alcançado: a conquista efetiva de todo um continente através de uma combinação de superioridade militar e dominação psicológica. A Europa estava prostrada diante do poder mongol, não apenas militarmente derrotada, mas espiritualmente quebrada e incapaz de conceber qualquer forma de resistência efetiva. O caminho estava completamente aberto para a conquista completa da Europa Ocidental e a transformação do mundo medieval de formas que teriam efeitos durante séculos. No inverno de 1241, quando Subutai estava posicionando suas forças para a fase final da conquista europeia, um evento completamente inesperado, a milhares de quilômetros de distância, alterou o curso da história mundial de uma forma que nem mesmo o maior estrategista da época poderia ter antecipado. Ögedei Khan, o grande Khan do Império Mongol, morreu subitamente em Karakorum, a capital mongol, aparentemente de causas naturais que os cronistas da época atribuíram a excessos com álcool. Esta morte, ocorrendo no momento em que a Europa estava completamente à mercê dos exércitos mongóis, representou uma das maiores ironias da história. Um império que havia conquistado territórios vastos através de planejamento militar meticuloso seria impedido de completar sua maior conquista por um evento que nenhuma quantidade de preparação estratégica poderia ter previsto. A notícia da morte de Ögedei chegou a Subutai através do mesmo sistema de comunicações de longa distância que havia tornado possível a coordenação da campanha europeia. Mensageiros mongóis, viajando através de uma rede de postos de cavalos que se estendia desde a Europa até o coração da Mongólia, trouxeram não apenas a confirmação da morte do Khan, mas também ordens inequívocas para que todos os comandantes mongóis retornassem imediatamente para participar da eleição de um novo grande Khan. Estas ordens não eram sugestões ou pedidos que pudessem ser ignorados ou adiados, elas eram comandos diretos que carregavam toda a autoridade da tradição mongol e cujo descumprimento seria considerado traição contra o império. Subutai enfrentou um dilema que testou até mesmo sua capacidade lendária de pensamento estratégico. De um lado, ele havia investido anos de planejamento e recursos substanciais na conquista da Europa, e estava literalmente a semanas de completar o que seria a maior conquista militar da história. Suas forças estavam posicionadas perfeitamente, a resistência europeia havia colapsado completamente e as principais cidades da Europa Ocidental estavam se preparando para rendição sem luta. Nunca uma oportunidade militar tão completa havia se apresentado, e era questionável se tal oportunidade surgiria novamente. Do outro lado, entretanto, ele era fundamentalmente um soldado mongol, cuja lealdade ao império transcendia qualquer ambição pessoal. A tradição mongol exigia que todos os príncipes e comandadores participassem da eleição do novo Khan. E esta tradição havia sido estabelecida pelo próprio Gengis Khan, como salvaguarda contra a fragmentação do império. Ignorar esta obrigação não apenas arriscaria sua própria posição, mas potencialmente enfraqueceria o império em um momento quando unidade era essencial para manter controle sobre territórios já conquistados.
A decisão de obedecer às ordens de retorno, tomada depois de apenas alguns dias de deliberação, demonstrou tanto a disciplina pessoal de Subutai quanto sua compreensão profunda das prioridades estratégicas de longo prazo. Ele reconheceu que o Império Mongol era maior do que qualquer conquista individual e que preservar a unidade imperial era mais importante do que completar até mesmo a maior campanha militar da história. Esta decisão exigiu um tipo de disciplina e sacrifício pessoal que poucos comandantes na história teriam sido capazes de fazer. A retirada mongol da Europa foi executada com a mesma eficiência e organização que havia caracterizado sua invasão. Em questão de semanas, exércitos que haviam parecido onipresentes através de todo o continente simplesmente desapareceram, retirando-se através das mesmas rotas que haviam usado para sua aproximação inicial. A velocidade da retirada foi tão surpreendente quanto havia sido a velocidade de suas vitórias, deixando populações europeias inicialmente incertas se isso representava uma retirada genuína ou alguma nova forma de tática de decepção. As forças mongóis que partiram da Europa carregaram consigo não apenas os despojos de suas conquistas, mas também conhecimento detalhado sobre capacidades militares europeias, recursos econômicos e estruturas políticas que poderiam ser valiosos para futuras campanhas. Subutai havia usado a invasão não apenas como uma operação de conquista, mas como uma missão de reconhecimento em grande escala, que forneceria inteligência crucial caso os mongóis decidissem retornar no futuro. Cada cidade capturada, cada batalha lutada, cada rota mapeada havia contribuído para um banco de dados estratégico que fazia da Europa um livro aberto para os comandantes mongóis. A participação de Subutai na eleição do novo Grande Khan demonstrou que sua reputação militar havia transcendido suas conquistas específicas para estabelecê-lo como uma das vozes mais respeitadas na liderança mongol. Durante as deliberações em Karakorum, seu conselho sobre questões de estratégia imperial foi procurado não apenas por candidatos ao trono, mas por todos os principais líderes mongóis que reconheciam sua expertise única em operações militares de grande escala. Sua análise da situação estratégica global ajudou a moldar as políticas que o novo Khan adotaria. Guyuk Khan, eventualmente eleito como sucessor de Ögedei, consultou extensivamente com Subutai sobre as possibilidades de retomar a conquista europeia. As discussões entre os dois revelaram tanto as oportunidades quanto os desafios que uma nova invasão enfrentaria. Por um lado, o conhecimento obtido durante a primeira invasão tornaria uma segunda campanha mais eficiente e possivelmente ainda mais devastadora. Por outro lado, os europeus haviam aprendido sobre capacidades mongóis e poderiam ter desenvolvido contra-estratégias que tornariam a conquista mais difícil. Subutai argumentou que uma janela de oportunidade única havia se fechado com a retirada de 1242. A vantagem psicológica absoluta que os mongóis haviam possuído, terror que paralisava a resistência antes mesmo que batalhas fossem lutadas, havia sido dissipada pelo fato de que eles haviam se retirado. Populações europeias que haviam se considerado completamente indefesas, agora sabiam que os mongóis podiam ser detidos, mesmo que apenas por circunstâncias fortuitas. Esta mudança na percepção significava que uma segunda invasão enfrentaria resistência mais determinada e coordenada. Mais significativamente, Subutai observou que o próprio Império Mongol estava passando por mudanças que tornariam futuras expansões ocidentais mais difíceis. As vastas distâncias entre a Europa e o coração mongol significavam que qualquer exército europeu operaria no final de linhas de suprimento extremamente longas e vulneráveis. Conforme o império amadurecia e se tornava mais sedentário,
manter grandes forças militares tão longe da base se tornaria progressivamente mais difícil e caro. As análises estratégicas de Subutai também consideravam desenvolvimentos dentro da própria Europa que poderiam afetar futuras campanhas. Os relatórios de seus agentes indicavam que alguns líderes europeus estavam começando a estudar táticas mongóis e desenvolver adaptações que poderiam neutralizar algumas das vantagens tradicionais mongóis. Embora estas adaptações ainda fossem primitivas e limitadas, elas representavam o início de uma evolução militar europeia que poderia eventualmente produzir adversários mais formidáveis. Durante seus anos finais em Karakorum, Subutai dedicou tempo considerável à codificação das lições aprendidas durante a campanha europeia. Ele produziu manuais táticos que documentavam não apenas as estratégias que haviam provado ser efetivas, mas também análises detalhadas das fraquezas europeias que haviam sido exploradas e como diferentes tipos de inimigos deveriam ser abordados. Estes documentos tornar-se-iam textos fundamentais para o treinamento de futuras gerações de comandantes mongóis. O legado mais importante de Subutai, entretanto, não foi encontrado em manuais militares, mas na demonstração prática de que superioridade tática e estratégica podia superar desvantagens numéricas massivas. Sua invasão da Europa havia provado que um exército menor, melhor organizado e mais inteligentemente comandado, podia derrotar forças muito maiores que operavam segundo princípios militares obsoletos. Esta lição transcenderia seu contexto histórico específico e influenciaria pensadores militares por séculos. A conquista incompleta da Europa também estabeleceu Subutai como um símbolo de excelência militar que inspirou gerações subsequentes de comandadores mongóis e de outras culturas. Suas táticas foram estudadas não apenas dentro do Império Mongol, mas eventualmente por estrategistas europeus que reconheceram a necessidade de compreender os métodos que haviam provado ser tão efetivos contra suas próprias tradições militares. Paradoxalmente, a invasão que quase conquistou a Europa também contribuiu para a eventual modernização militar europeia. Na Europa, a memória da invasão mongol permaneceu viva muito depois da retirada de Subutai, servindo como lembrança constante da vulnerabilidade europeia e da necessidade de reforma militar. As batalhas de Legnica e Morri tornaram-se estudos de caso em escolas militares, não como exemplos de heroísmo europeu, mas como demonstrações da importância de adaptação tática e da perigosa complacência que pode resultar de sucessos militares passados. A reputação de Subutai como o maior general da história não se baseava apenas em suas vitórias, mas na escala e ambição de suas campanhas. Ele havia comandado operações militares que se estendiam através de continentes inteiros, coordenado exércitos operando a milhares de quilômetros de distância e desenvolvido estratégias que consideravam não apenas necessidades militares táticas, mas implicações políticas, econômicas e psicológicas de longo prazo. Seu pensamento operava em escalas que poucos comandadores militares, antes ou depois, conseguiram igualar. Quando Subutai morreu em 1248, ele deixou para trás um legado que transcendeu suas conquistas militares específicas. Ele havia demonstrado que a arte da guerra podia ser elevada a um nível de sofisticação que rivalizava com qualquer outra forma de empreendimento intelectual humano. Suas campanhas representavam não apenas vitórias táticas, mas revoluções conceituais que expandiram a compreensão humana sobre o que era possível através de organização, planejamento e execução disciplinada. O fato de que ele chegou tão perto de conquistar toda a Europa com recursos limitados demonstra o que poderia ter sido alcançado se as circunstâncias políticas não tivessem interrompido sua campanha.
a história da Europa e, indeed, da civilização ocidental poderia ter sido fundamentalmente diferente se não fosse por um evento fortuito que ocorreu no momento exato quando Subutai estava prestes a completar a maior conquista militar jamais tentada. Seu legado definitivo pode ser encontrado na compreensão de que excelência militar não resulta simplesmente de coragem individual ou superioridade tecnológica, mas de pensamento sistemático aplicado aos desafios da guerra. Subutai demonstrou que um comandante que verdadeiramente compreendesse os princípios da estratégia, tática, logística e psicologia humana poderia alcançar vitórias que pareceriam impossíveis para observadores que operavam segundo paradigmas mais limitados. Esta lição permanece relevante não apenas para estudantes de história militar, mas para qualquer pessoa interessada nas possibilidades da organização e liderança humana aplicadas a desafios complexos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!